todos que levam o nome dela por herança. No nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa noite. Destampa os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Uma alegria para mim muito grande poder conhecer vocês, estar nessa igreja, compartilhar a palavra de Deus, que é uma das coisas que eu amo fazer. Faço com temor e tremor, porque a responsabilidade de falar a palavra de Deus é muito grande, mas ao mesmo tempo muito prazerosa. Eu tenho felicidade em ter esse dom, né? Que o Senhor é quem nos dá, toda a glória para Ele mesmo, mas eu sou muito feliz em ter sido abençoada com esse dom de compartilhar a palavra de Deus. Já queria fazer aqui um pequeno merchandising, posso? Eu tenho um canal no YouTube. Se você gosta de Bíblia, se você gosta de conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, mas você tem dificuldade, porque quando você lê parece que não entende nada, aquelas coisas complicadas, eu quero dizer para você que eu tenho um canal no YouTube chamado Bendito. Bendito de bem falado, não é de abençoado. Bendito. Esse canal eu tenho 90 capítulos da Bíblia já em pequenos vídeos. São pequenos estudos bíblicos, não é devocional não. Pequenos estudos bíblicos para você que tem dificuldade de entender a Bíblia. Então tem lá todo o livro de Gênesis. Eu terminei agora todo o livro de Êxodo. E dia 21 agora eu vou começar o livro de Levítico. Então se você já tentou ler Levítico e não conseguiu, engasgou lá, corre lá no meu canal, se inscreve, compartilha com pessoas que amam a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que depois desses 27 dias, o tema vai ser 27 dias buscando santidade em Levítico. Depois desses 27 dias você não vai mais ler Levítico do mesmo jeito. E assim eu pretendo chegar a Apocalipse, ó. Que projeto ousado, né? Passar pelos 1189 capítulos da Bíblia, um por um, e vou deixar lá, né, no YouTube, para que todos tenham acesso e sejam abençoados aonde quer que entendam português, até a gente poder legendar em outras línguas também. Enfim, falando um pouco de nós, né, de mim e do meu marido. Meu nome é Elza Mouraria Reis, Walter Reis é o meu marido, somos casados há 27 anos, temos 2 filhas. Dá para colocar a foto da minha família aí? Acho que daqui não dá para... Vou ficar vendo de costas aqui as imagens, né? O slide número 2, por favor, coloque aí. Tem uma foto da minha família, beleza? Nós temos 2 filhas, Larissa, que tem 24 anos, e Luane, que tem 21 anos. Somos casados, então, há 27 anos. Somos de Santos, São Paulo. Tem gente que já pergunta, o seu sotaque é diferente, né? Tem gente que pergunta se eu sou do Rio, mas não, eu sou de Santos, São Paulo. Somos, né? De Santos, São Paulo. Estamos aqui em Belo Horizonte há 6 anos. Somos missionários da UEC Brasil, Missão Amém. Viemos para cá para trabalharmos em tempo integral na base da missão, mais conhecida como Missão Amém, né? Nós trabalhamos na base, trabalhamos durante 5 anos e esse ano nós estamos de licença. Então estamos um pouquinho mais livres até para conhecer as igrejas também. E ano que vem nós voltaremos da nossa licença para trabalhar com o MTC latino-americano, que é o Seminário da Missão. Tem 17 bases ao redor do mundo e tem alguns seminários. Tem na Holanda, nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo. E o Seminário do Brasil está chegando agora em Belo Horizonte, está vindo de Montes Claros para Belo Horizonte e nós vamos trabalhar nesse seminário. Então, quando você lembrar, ore por nós e quando quiser visitar a missão, basta fazer contato que nós teremos prazer em tomar um cafezinho com você lá. Eu só vou estar ano que vem, né? Mas a turma está lá, gosta demais de receber visitantes. Então, tá aí um pouquinho só para você entender da onde que a gente vem, como é que a gente caiu meio que de paraquedas aqui em Belo Horizonte. Na realidade, o Senhor nos trouxe com um propósito específico. E aí as nossas filhas escolheram ficar na 8ª igreja, então nós estamos lá também, servindo ao Senhor com alegria. Amém? Muito bem, colocou, né, a foto. Daqui não vai dar para ver não, né? É só daqui para lá. Beleza, espero que a gente consiga casar as imagens direitinho, né? Muito bem.
Inclusive na foto eu coloquei, né? Toda a família é especial, mas a minha é mais legal. Por que é mais legal? Você olhando a foto da minha família, você pensa que é perfeita, né? Todo mundo rindo, bonitinho, né? E na realidade nós temos também muitos problemas internos, né? Muitas dificuldades, muitas questões que nós estamos ainda trabalhando, que nós ainda estamos resolvendo. Mas essa foi a família que Deus me deu. Essa foi a família que o Senhor me presenteou com ela, o meu marido e as minhas 2 filhas. Então é essa família que eu tenho que cultivar. Essa é a família que eu tenho que honrar. Essa é a família que eu tenho que investir. Essa é a família que eu tenho que dar meu sangue. É essa família que eu vou apresentar diante de Deus no dia que eu chegar lá. E ele perguntar para mim: e aí, como é que foi você como mãe? Como é que foi você como esposa? Como é que você se relacionou na sua família? Eu preciso estar de cabeça erguida diante do Senhor. Para isso acontecer, eu preciso começar agora. É no dia a dia, é nas encrencas de todo dia, nas muitas desavenças, nos desentendimentos. Eu preciso trabalhar isso dentro da minha casa. Eu preciso resgatar esses valores perdidos dentro da minha casa, para que eu possa contar com a bênção de Deus e não seja envergonhada naquele dia da prestação de contas. Amém, queridos? Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Então, louvado seja Deus. Parabéns, pastor, né, pela iniciativa, pela esposa, pela iniciativa de vocês. Parabéns ao casal que está aqui, né, liderando junto, aí segurando os braços do pastor. Parabéns para vocês que estão aqui apoiando. É uma bênção você estar atento a isso, porque um dos alvos mais fortes de Satanás é a família. Destruindo a família, ele vai destruindo todo o resto, porque a família é o esteio da sociedade. Deus criou a família para que a partir dela toda a sociedade fosse fortalecida. Então cada família enfraquecida é uma faceta da sociedade que está deixando a desejar. Então vamos lutar pela nossa, amém? Vamos lutar pela nossa, para que a nossa família sobreviva a todos os ataques do inimigo, porque o Senhor está do lado daqueles que querem acertar. O Senhor está do lado daqueles que não cedem aos ataques do inimigo. Então eu gostaria de falar sobre isso com vocês nessa noite, dando uma passada bem geral. Hoje acaba, né? É o último dia. Então hoje você vai ter lição para levar para casa. Gosto disso. Lucas, pode passar a imagem aí, por favor? Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante, 8, 9. Você vai ver uma pequena parábola. Lucas é o capítulo das coisas perdidas, ou dos achados e perdidos, né? Então Lucas no capítulo 15, no versículo 8, vai falar de uma mulher. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí, que a gente vai conversar um pouco. Fala de uma mulher que possuía 10 dracmas. Uma mulher que possuía 10 dracmas. Para quem não sabe, a dracma era uma moeda grega de prata, que normalmente as mulheres casadas usavam na cabeça como um enfeite especial. Né? Tem muita coisa que se fala sobre isso. Eu peguei alguma coisa resumida só para dar uma ideia para quem não tem noção do que seja dracma, tá? Mas era uma moeda mesmo, como uma moeda de dinheiro, e que era usada normalmente na cabeça, e ainda hoje diz que ainda tem lugares que ainda é usado, e seria um tipo de uma grinalda, né? Feita com as moedas, e normalmente era dado para a noiva, colocado na noiva no dia do casamento. E alguns dizem até que perder uma dessas moedas poderia significar infidelidade no casamento, daria problema para a mulher no casamento. Então essas moedas, essas dracmas, elas seriam como a aliança de casamento que nós recebemos, né? Um compromisso, estava ali dito que a mulher era compromissada. Então cada uma dessas dracmas era muito importante para a mulher que a possuía. Pode passar. As 10 dracmas da família, que a família deveria ter, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, tá? Nós vamos colocar aqui essas 10 dracmas como 10
coisas de valor que nós devemos ter na nossa família, que são os valores que nós devemos ter, que toda família tem que ter, ou que pelo menos deveria ter, e que às vezes pode ser deixado passar, né, por algum motivo, por alguma circunstância, mas que através dessa conferência pode ser resgatado nessa noite. Nessa noite você pode reivindicar o resgate da sua moeda, tá? Dessa dracma que talvez você tenha perdido. Então nós vamos falar a respeito dessas dracmas da família, as 10 dracmas da família. Pode passar. 2 Reis, capítulo 4 e versículo 26, tem um versículo que eu gosto muito. Em muitos momentos que eu ministrei em família, para famílias, eu falei sobre este versículo. E eu queria que você lesse a versão que está lá, que é um pouco diferente da que eu tenho aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais forte. Muito bem. Neste versículo, nós já encontramos as 3 primeiras dracmas da família. Pode passar. A primeira dracma é você mesmo. Por que é você mesmo a primeira dracma? Porque muitas vezes, isso é uma falha, especialmente das mulheres. A gente se envolve em agradar demais os outros na família e a gente esquece da gente mesmo. A gente esquece que a gente precisa amar a nós mesmos, conservar a nossa autoestima, rever a nossa autoaceitação, tudo aquilo que se refere ao nosso bem-estar. Ser uma pessoa de alma curada, ser uma pessoa bem resolvida é extremamente importante para o bem-estar da nossa casa. Talvez esse seja um valor, porque isso é muito valioso, que esteja perdido dentro da sua casa. O fato de você não se valorizar o suficiente para que você esteja bem para se relacionar com a sua família. Uma pessoa que não está bem resolvida consigo mesma, uma pessoa que não se aceita, uma pessoa traumatizada, uma pessoa que carrega uma série de coisas do passado nas suas costas, uma pessoa cheia de feridas na alma, é uma pessoa que pode prejudicar o bom relacionamento dentro de casa, pode prejudicar o bom andamento e até o desenvolvimento da sua família. Então é extremamente importante que você esteja bem. Quando Jesus falou, tem gente que não concorda comigo, mas eu penso assim, que quando Jesus falou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo como a nós mesmos, para mim está claro ali que a ordem é a seguinte: eu amo primeiro a Deus, depois eu me amo, não com um amor egoísta, mas com um amor de referência, porque é do modo como eu me amo que eu vou estar apta para amar o outro. Entendeu? Então se eu não me amo, eu não tenho um referencial para amar o outro, porque eu me odeio, porque eu não me aceito, então eu vou odiar o outro, eu não vou aceitar o outro, eu não aceito o modo como, por exemplo, a minha aparência, ou eu não aceito o meu comportamento, o meu temperamento. Se eu sou uma pessoa toda mal resolvida, como é que eu vou ter uma referência para poder dar carinho, dar amor e amar o outro como Deus quer que eu ame? Então eu preciso estar bem. A primeira pessoa dentro de casa a estar bem tem que ser você mesmo. Você tem que cuidar da sua saúde emocional, espiritual e física, porque muitas vezes o problema nem é um problema no sentido de ter traumas ou coisas do passado. Às vezes a pessoa está com um problema físico. Uma vez um casal, um irmão falou com o Walter: eu queria que vocês fossem lá em casa visitar minha esposa. Ela está, nosso casamento está indo por água abaixo, porque ela está de um jeito que eu não posso nem chegar perto dela. Falei: meu Deus, um casal tão bonitinho, tão crentinho, passando por um problema desse. Vamos lá. Fomos na casa deles, chegamos lá, ela nos recebeu muito bem, e aí falei: e aí, querida, o que está acontecendo? Ela falou: estou sentindo assim. Gente, era menopausa.
Ela estava ruim da menopausa, precisava fazer um tratamento, e eu dava num nervoso que o marido não podia chegar nem perto, que dava choque. Então eu falei, querido, não tem problema nenhum, assim, demais aí. Ela está passando por um processo natural, está entrando na menopausa. Procura um médico, né? Faz um tratamentozinho, toma um remedinho, ela vai ficar muito bem. Está lá bonitinho, já faz anos, está lá bonitinho juntos até hoje. A menopausa deve ter até passado e os dois continuam juntos lá, né? Então tem que descobrir o que está acontecendo, né, com você, para que você não prejudique o bom andamento do seu casamento, da sua família, do seu relacionamento com os seus filhos. Inclusive amanhã, uma amiga minha me convidou para fazer uma live no canal dela, está até postado lá nos meus stories. E essa live é justamente sobre isso, olhando no espelho. É mais para mulheres, né? Ela trabalha como maquiadora, então é uma coisa mais para mulheres. Mas ela falou, Elza, como maquiadora você não tem noção de como as mulheres lamentam e choram só enquanto a gente está mexendo aqui com maquiagem. Então ela resolveu fazer uma live para tratar desses problemas todos e me convidou para abrir a semana de lives, que é amanhã. Então a gente vai estar falando justamente sobre isso. Se interessar, dá uma olhadinha lá que você vai ver sobre a divulgação sobre o assunto. Pode passar. A segunda dracma que você precisa conservar, ter e talvez até resgatar na sua família é a questão do casamento. A questão do cônjuge, é o que diz lá o versículo. Vai tudo bem contigo? Depois ele pergunta, vai tudo bem com teu marido? Então essa é a segunda dracma. Muitos casamentos estão acabando porque um olha para o outro com cara de aula de matemática e não com cara de aula de história. Vê se você consegue entender isso aqui. Muitos casamentos estão acabando por causa daquele olhar como aula de matemática. Quando você chegava na aula de matemática, principalmente no ensino fundamental, a professora chegava e já escrevia na lousa assim, problemas. Não é? Problemas. Aí chegava lá na outra aula e dava lá uma explicaçãozinha, corrigir e tal. Aula seguinte, problemas. Então tem gente que encara o casamento como se fosse uma aula de matemática. Só vê problema. Quando aparece a mulher na frente, lá vem problema. Lá vem a dona encrenca. Tem umas mulheres que têm esse apelido e nem sabem. Lá vem a dona encrenca. Tem um marido, né? Aparece o marido, a mulher olha, torce o nariz, lá vem, né? Como diz lá em Montes Claros, uma amiga me ensinou, de que lá eles dizem, lá vem, né? Então lá vem problema também. A gente tem que olhar para o nosso cônjuge como uma aula de história. Como é que era a aula de história? A aula de história, ela vinha com fotos, ela vinha com documentários, com histórias, né? O casamento tem que ser isso. Ele tem que ter boas fotos, ele tem que ter documentários no sentido de boas histórias, que você olhe para trás e diga, lembra daquele momento? Lembra daquela dificuldade? Lembra quando a gente casou, que morava num quartinho e agora estamos nessa casa bonita? Lembra daquela gravidez complicada? Lembra daquela perda que a gente teve? Mas lembra que agora o Senhor nos resgatou e trouxe uma coisa nova? Então são histórias que vão dando aquele suporte para que o casamento se vá solidificando e não problemas para que ele vá se diluindo. Entendeu? Eu, por exemplo, com o Walter, somos casados há 27 anos. Então vocês imaginem o tanto de história que tem. Tem história triste, tem história feliz, tem história engraçada, tem história de tudo quanto é jeito. Tem tragédia, tem tudo, né? No meio. Mas é isso que constrói um relacionamento. É isso que constrói um casamento. Aquela ideiazinha de casar, né? Que vem no altar, olhinho brilhando. Aquilo ali é ilusão, gente. Aquilo ali é ilusão. Todo mundo que é casado aqui sabe disso. A gente até tenta falar para os noivos, gente, casamento não é bem assim. Mas e quem consegue tirar eles daquele momento assim mágico? Ninguém consegue, né? Aí vão ter filhos. A gente diz, olha, filho não é brincadeira. Presta atenção, né? Procura ter filho na hora certa. Filho tem que ser bem calculado, porque depois que entra, nunca mais sai da vida da gente. Ai, mas eu quero ser mãe, quero ser pai. É aquela coisa maravilhosa. Depois, bora criar história em cima disso, né? Casou? Vamos criar histórias em cima disso, documentários em cima disso, tirar foto disso e registrar isso, que é para ir ao longo dos anos a gente não desistir, mas ir avançando
para que o nosso casamento sobreviva. Então não olhe mais para o seu cônjuge com cara de aula de matemática. Olhe sempre para ele e para ela com cara de aula de história, tá? E até de preferência, de vez em quando, pegue as fotos, olhe de novo, reviva o momento para que vocês possam assim solidificar o casamento de vocês. Pode passar. Depois ele perguntou primeiro, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Essa é a nossa terceira dracma, os filhos. Filhos são joias emprestadas e nós não podemos desistir dos nossos filhos. Por isso que João escreveu ali, né, em 3 João 4, ele falando de filhos espirituais, mas a gente pode usar isso para nós também. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. É isso que nós devemos buscar para os nossos filhos. Talvez você seja mãe de filho pequeno, viu? Aproveite, porque esse negócio de filho criado, trabalho dobrado, eu não sei se eu concordo ou se eu diria que filho criado o desafio é maior. Não é que é trabalho dobrado, porque a gente tem trabalho com criança pequena também. Criança pequena dá trabalho, porque é criança, né? Não tem juízo ainda, tem uma série de coisas que depende da gente. Quando cresce, eles também têm aquela fase que ainda não tem muito juízo, mas já tem uma certa independência. E até eles alcançarem total independência, a gente vive num limbo, né, no relacionamento. É bem complicado a adolescência, a juventude, a época da escolha de marido, de esposa, de profissão. É sempre uma fase complicada. E aí tem gente, né, que já tem os filhos casados e que dizem que a preocupação ainda continua. Será que o casamento vai durar? Será que vai dar tudo certo, né? Então, como dizia minha mãe, filho caiu na barriga é para sempre. Nunca mais a gente tira eles. Pode tirar, cortar cordão umbilical, eles vão para lá, vão para onde for no mundo, mas a gente ainda tem a ligação com eles, né? Então a gente ora, a gente busca. Eu tenho uma filha mais nova, né? Minha menina mais nova, ela é um pouco mais difícil de lidar. Tem um gênio, uma pessoa diz que parece comigo, né? Eu digo que parece com a minha sogra, que eu acho que a sogra é que vem com essa personalidade difícil. Aí a gente diz assim, quando é bonito, quando é inteligente, tudo lá da gente, né? Quando o negócio é mais difícil, a gente joga tudo pro lado de lá. Parece com a sogra, tem, né, e tal. Mas ela é uma menina assim mais questionadora, né? Gosta assim de questionar tudo que a gente fala e tal. E a semana passada, de vez em quando eu tenho um pega com ela, né? De vez em quando eu venho aqui, vamos conversar. E numa dessas conversas, eu estava falando para ela, minha filha, eu oro muito por você. E ela chorando, falou, mãe, não deixa de orar por mim, mãe. Não deixa de orar por mim. Se não fosse você orando por mim, eu nem sei onde que eu estaria hoje. Então, a gente sabe que filho, às vezes, ele pode até dizer assim, né? Responde, dá aquela má resposta. Ou até pode, no momento, dizer assim, não ora mais por mim, mas não acredita nisso não, viu? Continua orando, continua buscando. Quando tiver oportunidade de pedir oração, peça oração e lute em oração. Como Paulo, eu gosto muito daquele versículo de Paulo, que ele diz assim, eu sofro até ver Cristo gerado em vós. É assim que nós, como pais, devemos assumir a postura. Sofrer diante do Senhor, lutar diante do Senhor, até ver Cristo formado nos nossos filhos. E também, eu até mencionei, sexta-feira lá na nossa célula, eu mencionei que o dia que Jesus voltar, eu quero falar como Moisés falou para Faraó, quando o Faraó falou assim, olha, leva os homens e tal, mas deixa aqui as mulheres, as crianças. Ele falou assim, não, nós vamos todos, nenhuma unha ficará. Ele fala para Faraó, e eu mencionei sobre isso, falei, quando Jesus voltar, eu quero ter essa certeza, que nenhuma unha ficará, nós 4 vamos subir com o Senhor. É uma questão de honra, queridos. Nós servimos a um Deus grande, forte e poderoso. Como que a gente vai se conformar em gerar filhos para ir para o inferno?
Não, nós não podemos ter esse tipo de coração. Ah, quero nem saber, está na mão de Deus. Está na mão de Deus e eu estou orando, eu estou insistindo, buscando. Jesus falou, busca e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então a gente tem que insistir. Senhor, o Senhor me deu esse filho, o Senhor me deu essa filha, agora Senhor, consagrei ao Senhor, e agora o diabo quer roubar, o diabo está pegando, está tomando posse, não aceito. E lutar, sabe? É o diabo segurando de lá e você de cá, ele de lá, você de cá, e junto com o Senhor você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não importa o estágio que esteja seu filho, viu? Você pode dizer assim, mas meu filho está preso, irmã, já está no fundo do poço. Gente, eu faço trabalho no presídio, agora está meio parado, né, por causa da pandemia. Mas o que eu encontro no centro socioeducativo com menores e com mulheres também, né, eu fazia na minha cidade, aqui a gente ainda está vendo a possibilidade de abrir, o negócio está abre e fecha, mas lá na cadeia é incrível o campo que tem ali, tem muito mais graça dentro de um presídio do que aqui, você acredita nisso? Porque onde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. Aqui tem graça, mas lá tem muito mais. Você não tem noção do pessoal, quem não conhece o ambiente, não tem noção de como o Espírito Santo está trabalhando dentro daquele lugar. Convencendo as pessoas, sabe? Falando com elas, dizendo para elas que ainda há uma oportunidade. Tem jeito sim. Então não desiste. Não importa onde está seu filho e sua filha. Deus é o Deus do impossível. E Ele vai fazer um milagre na sua casa. Glória a Deus. Pode passar. Próxima dracma é a mesa. O versículo está aí, né? Vamos ler? 1, 2, 3. Pronto, mesa. Eu me lembro que alguns anos atrás a Debbie Tyler esteve aqui na Lagoinha Sede, né? E ela falou, inclusive ela vendeu livros, né? Sobre a questão da experiência da mesa. Gente, é extremamente importante a gente lutar por esse momento, viu? Lutar por esse momento. Ainda que não aconteça tudo, que não seja aquelas 1000 maravilhas ao redor da mesa, mas se há uma coisa que a gente precisa conservar, resgatar se foi perdido na sua casa, é esse momento em volta da mesa. Aquele momento em que pai, os filhos, se você está sozinha, a mãe, os filhos, não importa, mas que vocês estejam na mesa, juntos, agradecendo ao Senhor pelo alimento, agradecendo pela provisão, agradecendo pela família. Gente, é um momento aonde parece que, se você for, agora que eu acabei, né, a série de estudos de Êxodo, é incrível como Deus é um Deus, e agora também em Levítico a gente vai ver, como Deus é um Deus que mexe muito com comida. Não por causa de gula, não, mas a importância, porque a comida fala de comunhão. Até quando ele falou para Moisés subir com os 70 anciãos lá no morro, né, no monte, depois que eles subiram, estiveram um tempo lá e depois eles fizeram uma refeição juntos. Deus é um Deus que valoriza esse momento de refeição juntos, porque isso significa comunhão, significa um olhar no olho do outro. Isso é importante. E lá em casa, desde que minha mãe morou um tempo com a gente, ela não veio para cá, para Belo Horizonte, ela faleceu em 2015. E lá em casa eu instituí, inclusive, uma regra na mesa, né? Então a regra na mesa era assim: a gente sentava os 6, né? Eu, Walter, as minhas meninas e a minha mãe. E então cada um tem o seu lugar à mesa. E depois da oração ia sendo servido pelos mais velhos primeiro. Então primeiro era a minha mãe a ser servida, depois o Walter, depois eu, depois a Larissa, que é a minha filha mais velha, e por último a Luane. A mais nervosinha ficou por último, e vocês acreditam, até hoje a gente tem essa regra. Minha mãe faleceu, mas a gente ainda tem essa regra em casa. E essa semana nós recebemos um moço lá em casa, e ele estava falando: então você é sempre a última, falou para ela. Ela falou assim: pois é, pode se servir, fica à vontade aí, porque eu já estou acostumada a ser a última, né? Então
por quê? Por uma questão de honra, sabe? Porque eu via que quando acabava de orar, avançava assim, que parecia uma boiada em cima da comida. Eu falei, peraí, vamos botar a ordem nessa casa aqui? Então estabeleci assim, então o Walter se serve primeiro, depois eu, depois Larissa, depois Luane. Isso faz com que a gente tenha ordem, tenha oração, depois tenha ordem, depois a gente come. E aí eu ainda gostaria que todos ficassem na mesa, mas aí eu relevei um pouquinho, né? Enfim, é importante a gente estar à mesa. Agora a minha filha mais velha está fazendo estágio, está trabalhando, então ficamos nós três, mas a regra continua. Final de semana, hora do almoço, continua. Se atrasa um pouquinho, vai demorar, nós vamos orar. E aí espera, todo mundo senta e a gente ora. Minha família não é perfeita, gente, não é mesmo. Deus está aqui de testemunha para dizer, mas tudo que a gente pode resgatar, tudo que a gente pode segurar, tudo que a gente pode implantar, para que a nossa família tenha um comportamento de uma família unida, que possa olhar um no olho do outro, que possa ser organizado, que possa ser limpo, que a gente possa clamar a presença de Deus, nós precisamos fazer. A gente tem que investir, nem que for uma vez por dia. E quem não pode, mas é só final de semana, então tá, pelo menos no final de semana, faça isso, porque o Senhor vai abençoar. É nesse momento de união, de comunhão, na hora da comida, que o Senhor também ordena a bênção e a vida para sempre no seu lar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois pode passar. Nossa próxima dracma é a comunicação. É a comunicação. Tem aí, eu acho que eu coloquei aí os níveis de comunicação, não coloquei? Coloquei, que eu não anotei aqui para mim. Mas você pode ver aí que tem gente que o nível de comunicação é só o nível de bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Quando dá, né? Que é outra coisa que eu acho importante dentro de uma casa, um valor que nós devemos resgatar, é o costume de dar bom dia e boa noite, né? Lá em casa era um lar completamente diferente, mas a minha mãe e meu pai exigiam que a gente pedisse a bênção, né? Então aí a gente, quando esquecia, passava pela minha mãe e dizia assim, aí, dormiu comigo? Ai, bênção, mãe, né? Dormiu comigo porque passou e não cumprimentou, porque dormiu comigo, né? E não tinha dormido, então, bênção, mãe, né? Então, dar bom dia, a bênção, o jeito que vocês quiserem, mas se cumprimentarem de manhã. Casais, que tal um beijinho de manhã, né? A gente sempre dá um beijinho de manhã, né, meu bem? Um beijinho de manhã, um beijinho de noite. Um vai dormir antes, outro vai dormir depois. Minhas filhas também, graças a Deus, é alguma coisa assim que a gente colocou e elas conseguiram pegar. Tem coisa que a gente coloca e os filhos pegam e não largam mais, né? Esse é um hábito. Então acordou, bom dia mãe, bom dia pai, vai dormir, já vou dormir. Boa noite mãe, boa noite pai. Lá em casa a gente não acostumou com esse negócio de pedir a bênção, não se escandalizem, mas a gente é que abençoa. Boa noite mãe, boa noite filha, Deus te abençoe. É assim que a gente responde, né? Então não precisa pedir, a gente dá de graça, tá? E outras pessoas, o nível de comunicação é diferente. O que está escrito lá? Fala dos outros? Fala dos outros? Tem gente que o nível de comunicação é assim. Senta junto, parece que está comunicando bem, né? Mas não está não, está falando do outro. Está falando do pastor, está falando do pastor, está falando da igreja, está falando do irmãozinho lá do canto, está falando do outro. A comunicação é assim, a vida é falar da vida do outro, entendeu? Aí tem outro nível, que é melhor um pouquinho, que é o nível quando a pessoa comunica os pensamentos, não é isso? Então a pessoa tem liberdade nessa comunicação, ela tem liberdade de dizer o que ela pensa. Olha, eu acho que nós poderíamos fazer assim, eu penso que isso é assim, né? Pode até falar de política que não dá briga, é um pensamento que ela tem liberdade de expressar o que está dentro dela, né? Que ela está pensando. Mas a verdadeira comunicação, que eu chamei de nível 1, é a comunicação onde você pode falar não apenas os seus pensamentos, mas também os seus sentimentos. Quando você pode abrir o coração para o outro. Quando você pode dizer, por exemplo, que eu estou magoada, eu não gostei do que você falou.
sabe? Eu estou feliz porque aconteceu uma coisa que aparentemente é boba, mas me deixou feliz, e aquela pessoa que está me ouvindo, ela não vai me ridicularizar por causa daquilo, do sentimento que eu expressei, né? Eu estou sentindo, sei lá, saudade de ir no shopping. A pessoa não vai dizer que bobeira isso, te recriminar, não. É um sentimento que você tem, a pessoa vai respeitar. Esse é um melhor nível de comunicação, quando você não apenas cumprimenta, fica falando da vida dos outros, mas que você pode falar os seus pensamentos e também falar os seus sentimentos, ok? Pode passar. A outra dracma é a dracma que eu chamo aqui de reunião. Reunião. Tem um versículo aí, vamos ler? 1, 2, 3. Esse versículo sempre me incomodou. Sempre me incomodou. Porque ele me chama para estar justamente resgatando valores dentro da minha casa, com o cuidado da minha família, com os cuidados que eu preciso ter com as pessoas próximas que Deus me deu para estar perto de mim. Ele sempre me incomodou. Cada vez que eu leio, ele me dá um sentimento estranho. Porque às vezes nós temos a tendência de tratar melhor as pessoas de fora do que as pessoas de dentro de casa. A gente tem tendência a cuidar melhor, dar mais atenção às pessoas que são de fora do que às pessoas que são de casa. Em casa é qualquer coisa. Na rua é tudo de mim, sendo que deveria ser ao contrário. Nós precisamos nos dar mais, sabe? Precisamos resgatar isso dentro do nosso coração, de nos dar mais para as pessoas de dentro da nossa casa, da nossa família, do que para as pessoas de fora. E isso é bíblico, porque se nós não cuidarmos, diz o versículo, se nós não cuidarmos dos nossos, nós somos piores do que o incrédulo. E ainda negamos a fé. Isso não é pesado, gente? É pesado. Então nós precisamos dar atenção a isso. E uma outra coisa, eu coloquei o nome reunião, porque é uma outra coisa que eu gostaria de estimular você a resgatar na sua casa. É difícil, mas não é impossível. É você resgatar um momento na sua família em que vocês estejam juntos para ler um trecho da palavra de Deus e orar. Isso reforça os laços familiares. Isso quebra a barreira entre pai e filho, quebra a barreira entre casais. Não tem como ficar de bico um com o outro diante da palavra de Deus e da oração. Eu sei que em muitas casas isso já se perdeu. Na minha ficou por anos perdido. A gente fazia um, desistia, ficava meses e meses e meses sem fazer. Fazia outro, desistia, fazia outro, desistia. E eu sempre lutando, porque tem coisa que eu acho que é a gente que é mulher, que percebe mais, né? E lutando. Esse ano nós conseguimos. Esse ano conseguimos resgatar. E por incrível que pareça, a pessoa que mais pega no pé da gente para a gente fazer no horário certinho, no dia certinho, é a minha menina mais nova. Ela é que fica, aí ó, tá na hora, vamos ou não vamos? Né? Então a gente senta em volta da nossa mesa. Agora a gente começou a leitura de 1 João. Então a gente lê um capítulo, conversa sobre ele, faz os nossos pedidos de oração e a gente ora. Ainda quero implantar um louvor, mas eu estou indo com calma, né? Porque é tudo muito corrido. As meninas têm, né? Uma dá aula, outra tem estágio. Então a vida é muito corrida. Mas eu queria dizer, estimular você a partir daquilo que eu estou lutando na minha casa. Estimular você a resgatar isso, viu? Mas eu tenho um filho que nunca quer. Então faz sem ele. Depois devagar, mas toda vez chama. Né? Faz sem ele, mas toda vez convida. Meu marido não gosta. Então tenta fazer sem ele, não é crente, mas ora a Deus e pede a Deus uma estratégia. Por quê? Eu sempre digo que nós temos 3 altares na nossa vida. O altar particular, que é outro que anda criando teia de aranha, que tem gente que tem tempo para tudo, menos para ter um tempo com Deus a sós, né?
Então é o altar particular, que nós não podemos deixar criar teia de aranha. É o altar na igreja, que é esse que nós estamos aqui, que nós também não podemos deixar criar teia de aranha. Tem que estar sempre aqui, oferecendo o nosso sacrifício santo, vivo, agradável ao Senhor. E o altar da família. Nós precisamos ter um altar em família. Então ore a Deus para que a partir de hoje você resgate esse valor, para que a sua família, o Senhor tenha prazer em estar na sua família. Tem muita casa que fica lá ligado naqueles programas que fica espirrando sangue pela tela. Sabe aqueles programas que ficam espirrando sangue pela tela? Matou 30, suicidou, se jogou, estuprou, plá, plá, plá. E um monte de coisa, o diabo fica vomitando na sua sala, um monte de porcarias, e você nem aí. Mas para reunir, para que a glória do Senhor desça sobre a sua casa, é um problema. Então, vamos trocar isso aí, né? Às vezes fica assistindo filmes e séries e filmes e séries. É tanto palavrão, tanta obscenidade, tanta porcaria que vem dali, vem tudo para dentro da sua casa. E os louvores? O quanto de louvores está sendo ouvido dentro da sua casa? O quanto de glória está sendo dado para Deus dentro da sua casa? O quanto de oração está sendo ouvido dentro da sua casa? Gente, vamos resgatar o altar de dentro da nossa casa. Amém? Muito bem, pode passar. Outra dracma. É a dracma da responsabilidade. E aqui eu quero falar uma coisa muito simples. Muito simples. Nós temos vários problemas familiares. Nós temos casais se divorciando. Nós temos filho contra pai, pai contra filho. Um verdadeiro ziriguidum dentro de casa. Sabe por quê? Por causa da falta de responsabilidade. Se cada um cumprisse o seu papel, as famílias não estariam do jeito que estão. E nós precisamos resgatar isso. Por isso que eu coloquei ali uma imagem de uma bicicleta com 3 ou 4 selins, né? Não sei se você já viu essas bicicletas, mas a pessoa que obviamente vai na frente está conduzindo, né? Mas todo mundo tem que ajudar a pedalar. Você já pensou? Só a pessoa da frente pedalando com mais 3 pessoas atrás? O que acontece com essa pessoa? Ela vai se desgastar. A bicicleta vai acabar caindo, quebrando, sei lá. Porque não é para uma pessoa. Ali no caso é para 4 pessoas. Então todo mundo tem que ir pedalando junto. A pessoa que está na frente vai direcionando. E os outros também podem ir ali ajudando, mas pedalando, para tornar a carga do que está na frente mais leve. Então presta atenção. Numa família, quem vai na frente é o marido, está na Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante, está escrito: o marido é o cabeça da casa. Ele tem a grande responsabilidade de dirigir a família, de orientar a família. Ele é que pega na frente, no pesado. Atrás dele, como co-líder, vem a sua esposa. Ela não é menor do que ele, ela só tem um outro tipo de tarefa, que é complementar à tarefa dele. Por isso que ela é uma co-líder, ou ela exerce um trabalho de submissão, ou seja, ela trabalha junto com ele. Sem o apoio dela, ele não consegue atingir o objetivo dele. Então os dois estão ali para fazer essa bicicleta andar, tá? Atrás vem um filho, depois outro filho, e todo mundo junto, cada um fazendo a sua parte. Vai haver um percurso tranquilo e leve para todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Quando o marido não assume a responsabilidade dele, alguém tem que assumir, porque essa bicicleta tem que andar. Alguém tem que assumir. E tem marido que está deixando de uma forma muito mansa e tranquila, a esposa troca de lugar com a esposa, entendeu? Ela vai na frente dirigindo a bicicleta e ele vai atrás só na manha, dando uma pedaladinha, entendeu? Mas isso aí não é o ideal. Então, quando o marido não assume a posição dele, a mulher fica com uma sobrecarga que não é dela. Quando a mulher não assume o papel dela, o marido fica sobrecarregado, porque há coisas que só a mulher faz. Quando os filhos
não honram e não respeitam os pais, não obedecem e não respeitam os pais, a situação fica difícil para os dois lá na frente também, porque os filhos acabam sendo um peso, quase que um peso morto. Então cada um dentro de casa tem que cumprir o seu papel para que a família flua. Essa é uma dracma que talvez esteja perdida dentro de casa. Papéis trocados, filhos desobedientes, situações fora de controle. Nós precisamos trazer o controle de volta para a nossa mão como pais. Nós não podemos abrir mão disso. Como, irmã, que eu vou fazer isso? Ore a Deus, peça autoridade. Uma vez minha filha mais velha, isso há anos atrás, ela estava na pré-adolescência, peitou, me respondeu mal, me deu vontade de bater nela, mas não bati não, fui tomar banho. Lá debaixo do chuveiro, comecei a conversar com o Senhor. Falei, Senhor, o que eu faço com essa menina? Quebro ela no pau? Porque a vontade que dá é logo essa. A gente resolve tudo, né? Já desconta a raiva toda. Ou resolve ou não resolve. Enfim, falei, Senhor, o que eu faço? O Espírito Santo falou no meu coração, debaixo do chuveiro. O Espírito Santo falou no meu coração: rebeldia se combate com autoridade. Saí do banho, fui lá no quarto, ela já estava deitada. Ela queria ir para a escola no dia seguinte, mas a gente não ia poder levar, a escola longe, uma série de coisas, negócio por causa da escola. Eu cheguei nela, baixei pertinho dela e falei assim: amanhã você não vai para a escola. Você entendeu? Eu não vou te levar e você não vai de jeito nenhum. Ela falou, eu vou a pé, isso e aquilo. Falei, você não vai de jeito nenhum. Eu não vou te levar e você não vai. Você entendeu? Tá bom, mãe, tá bom. Acabou ali. Só estava precisando de uma palavra de autoridade para poder ela se colocar no lugar dela. Agora você tem que ter autoridade, não é sair no grito, brigando, fazendo barraco. Não, é a autoridade do Senhor que a gente precisa buscar, para que todo mundo cumpra o seu papel, todo mundo tenha a sua responsabilidade, para que a família flua, ande, cresça, desenvolva no Senhor. Pode passar. Mais uma dracma é a tolerância. O que é que está escrito lá? 1, 2, 3. Isso. Tolerância. Agora na época da Covid, né? Muitos casais se separaram, muitos filhos se rebelaram, aconteceu uma série de coisas ruins em muitas famílias por conta da falta de tolerância. Mas que o Senhor nos ajude a resgatar a tolerância, sabe? Contar até 10, falar com o filho com um pouco mais de calma, sem estar gritando igual um louco, uma louca desvairada. Eu já fiz muito isso, por isso que eu estou falando, sei bem o que é, né? Quem não tem autoridade grita, e às vezes a gente tem essa tendência. Então a gente ter autoridade para poder falar, tolerância, saber falar na hora certa, para não causar encrenca, não causar briga, saber pedir perdão se for necessário, ao filho, ao marido, à esposa. A gente tem que ter essa flexibilidade, porque o Senhor é tolerante conosco, não é? Muito. Então nós precisamos repassar isso que nós recebemos da parte do Senhor. Pode passar? Outra coisa que também precisa ser resgatado, né, nas famílias, em muitas famílias, são as pequenas atitudes. Com licença, por favor, obrigada, desculpe, né? São coisas que precisam acontecer. Às vezes a gente faz na rua, com os outros. Tropeça numa pessoa, ai, desculpa. Mas em casa, tá, tira esse pé do caminho. Fica parecendo uma girafa com a perna aberta, né? A gente é ignorante às vezes dentro de casa. E com as pessoas da rua, a gente, ai, desculpe, com licença. E dentro de casa sai daí que eu quero passar. Né? Claro que tem aqueles, a minha menina mais nova de vez em quando ela diz assim, dá licença por favor, né? Também não adianta muito. O jeito de falar, então a gente tem que ir, né, treinando para dentro de casa, a gente ser tão dócil quanto a gente é na rua, né, gente? Vamos treinar isso, vamos resgatar isso dentro de casa, principalmente quem tem filho pequeno. Deus te abençoe, porque ainda dá para você ensinar. Quem já tem filhos grandes, adolescentes e tal, já é um negócio mais complicado, mas nada está perdido. Ainda é tempo de resgatar os bons costumes dentro de casa. E
a 10ª e última dracma da família, pode passar. A mais importante de todas, né, diríamos assim, é o temor a Deus. Por que o temor a Deus? Porque ele é o princípio da sabedoria. Nós precisamos resgatar o temor a Deus, falar com os nossos filhos sobre o temor a Deus. Minha menina mais nova viajou na sexta-feira, falei: minha filha, você vai ficar lá, olha, você tenha temor a Deus, hein? Você tenha temor a Deus, porque você pensa que Deus é amor, mas de vez em quando ele é igual a mamãe e papai, entendeu? A gente ama, mas de vez em quando a gente puxa a orelha, disciplina, dá um castigo, né? Deus também é assim, ele é amor, mas de vez em quando ele permite alguma coisa para nos disciplinar. Então não facilita não, você tenha temor a Deus, falando com ela, né? Então temor a Deus, o marido tem que ter temor a Deus para ele não abusar da mulher, a mulher tem que ter temor a Deus para não ser abusada dentro de casa também, fazer o que não precisa fazer, os filhos têm que ter temor a Deus para amar, respeitar os pais, isso é uma bênção na sociedade, temor a Deus. Essas são as 10 dracmas da família que eu coloquei aqui, pode passar. Aí o que aconteceu com a mulher da nossa história? Ela perdeu uma dracma, e aí pode passar, o que foi que ela fez? O que foi que ela fez? Ela acendeu a candeia e começou a... Onde foi que ela perdeu essa dracma, gente? Onde? Está prestando atenção? Onde é que a gente anda perdendo as coisas mais valiosas que Deus nos deu? Dentro de casa. Dentro de casa. Mas essa mulher ficou apavorada, porque ela sabia que ela estava correndo riscos sem aquela uma dracma, né? Então ela acendeu a lamparina, ela varreu, ela procurou. É engraçado quando a gente começa a procurar coisas dentro de casa que está perdida, a gente encontra coisa que a gente nem queria encontrar, coisa que você nem lembrava que tinha mais. E assim é, quando você resolve resgatar valores dentro da sua casa, o Senhor ainda dá outras coisas de brinde para você, viu? Às vezes uma coisa que você nem tinha pensado, o Senhor abençoa você com aquilo, né? Porque o Senhor sabe que você está buscando esse empenho, sabe? Em resgatar os valores familiares dentro de casa. O Senhor está tão envolvido nisso com a gente, que Ele vai abençoar a gente com mais do que aquilo que a gente está pedindo. É uma questão de empenho, é uma questão de você decidir a todo custo resgatar esses valores. E aí, pode passar? O que aconteceu? Ela encontrou. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa aliança aqui é a minha aliança. Eu fiquei enchendo Walter, quero uma aliança de 25 anos de casado, quero. Aí tá, ele comprou para nós, né, a aliança de 25 anos de casado. Quando fazia uns 15 dias que tinha comprado a aliança, eu perdi a aliança. Dentro de casa. Me lembrei da dracma. Gente, eu procurei. Eu falei, eu não vou nem falar nada para ele. Eu falei, eu preciso procurar. Eu falei, Jesus, o Senhor sabe onde está essa aliança, Senhor. Eu lembro que eu entrei com ela aqui dentro de casa. E eu revirei minha casa. Revirei. Eu já estava apavorada, porque uma aliança cara. Uma aliança que eu pedi para ele comprar. E ele comprou para mim com tanto carinho. Como que eu perco? Que irresponsabilidade minha. Gente, vocês não têm noção do que eu passei. Mas eu entendo essa mulher da parábola, porque eu sofri demais. No fim, eu tinha tirado um par de brincos, na hora que eu tirei, porque eu não fico de aliança em casa, eu não gosto, joia nenhuma em casa. Então, a hora que eu cheguei em casa, tirei a aliança, tirei o par de brincos e coloquei junto na mão e coloquei em cima da cama. Depois eu peguei os brincos com a aliança sem ver e fui lá e guardei no lugar. E o brinco tinha um furo e a aliança encaixou lá no meio e eu coloquei lá. Eu já tinha olhado, falei, não, aqui foi só o brinco. E olhei, até que Deus teve misericórdia de mim. Eu fui com mais calma, tirei o brinco de lá. E eis que a aliança está hoje, gente. Vocês não têm noção da alegria que essa mulher sentiu em achar a dracma dela. Foi a mesma alegria que eu senti, que alívio. Aí depois eu contei para ele. Aí ele me deu uma bronquinha assim de leve, mas deu tudo certo no final, né? Mas aí o que ela fez na sequência? Troca aí. O que ela fez depois?
Reuniu as amigas e as vizinhas e falou: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Então, quando a gente tem uma família abençoada, que a gente conseguiu resgatar os valores, o que a gente faz? A gente chama as pessoas, a gente compartilha com as pessoas. A pessoa às vezes está passando um problema na família, a gente já dá, mulher assim pelo menos, né? A gente já dá uma dica: olha, eu fiz assim lá e deu certo. E aí as amigas vão vindo, as vizinhas vão vindo. Daqui a pouco a gente, através da nossa família, daquilo que a gente testou que deu certo, a gente é canal de bênção para a vida das pessoas. Pode passar. O último slide. Aí fica a pergunta: e nós? O que nós perdemos dessas 10 dracmas? O que foi que nós perdemos dentro da nossa casa que a gente precisa resgatar? Eu creio que Deus falou com você desde o primeiro dia, né, dessa conferência da família, resgatando valores. Eu sei que o Senhor tem falado. E eu gostaria de fechar com essa pergunta. Dei uma passada geral em várias facetas familiares, né, em várias situações familiares. E eu queria que você refletisse comigo agora. Para você mesmo, claro, não precisa dizer para todo mundo, mas o que é que você precisa resgatar? O que está perdido dentro da sua casa? Talvez esteja perdido há anos, está lá num canto cheio de pó, e você precisa começar a varrer essa casa, precisa acender uma candeia, luz. Sabe o que é a luz? A palavra de Deus, para iluminar os cantos da sua casa. Você precisa varrer. Sabe como você varre? Orando, porque é através da oração que Deus vai revelando para você o que é que... Gente, eu poderia contar várias experiências que eu tenho nessa área. Não tem família perfeita ainda, mesmo com tanta experiência, mas estamos aí na luta, né? Mas várias experiências que o Senhor já me deu em família, para estimular você a resgatar os valores dentro da sua família, da sua casa. Amém, queridos? Eu posso fazer uma oração, pastor? Vamos ficar de pé um pouquinho, que vocês já estão sentados há bastante tempo. Eu queria que você pensasse aí, de tudo aquilo que a gente falou aqui, o que está faltando? Aí talvez você diga assim: está faltando tudo, irmã. Amém. O Senhor é poderoso para fazer